Sabadão de futebol com o final da Copa da Inglaterra, última rodada em Portugal e na Alemanha e abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão, futebol europeu chegando aí na sua reta final, né? Duas ligas já vão ser finalizadas neste sábado, né? A Liga Alemã e a Liga Portuguesa. Tem Brasileirão aí na sua nona rodada e o City querendo seu único título possível na temporada contra o Crystal Palace. Para analisar esses jogos, estou aqui com o Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Faber, mano. Como vocês estão, meus queridos? Que sabadão, viu, velho? A gente iremos analisar os 3 jogos do Brasileirão, os únicos que temos, e 3 decisões lá pelo futebol europeu, tá? Literalmente uma decisão de Copa, uma final, e 2 jogos aí que estão nas suas últimas rodadas das ligas nacionais, e vamos fazer tudo isso agora para você, apostador. É isso, vamos começar pelo Brasileirão, sábado 4 da tarde, duelo de nordestinos aí, abre a nona rodada, será Sport, tá? Duelo de opostos, né? Porque temos o Lanterna e Sim. O Ceará que tá surpreendendo, né? 6ª colocação aí no seu retorno à elite. Matheus. Os dois que voltaram agora, né? Os dois acabaram de subir da Série B do Campeonato Brasileiro e realmente inícios bem distintos, tá? Vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos começar por este confronto, vamos dar uma ilustrada, inclusive ó, tem um QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o Game Arena, beleza? Retrospecto recente a gente já viu uma disparidade muito grande, o Leão da Ilha do Retiro, que não venceu nenhum jogo do Campeonato Brasileiro até aqui, meu irmão. A equipe visitante é Lanterna, com apenas 2 pontos em 8 jogos, o que significa 2 empates e 6 derrotas até aqui, menos 10 de saldo, tomou um 4-0 do Cruzeiro em casa na última rodada, e o Vozão começou bem, velho, em 6º lugar, sobretudo atuando como mandante, é uma equipe forte, atuando em seus domínios, 12 pontos marcados até aqui, superando expectativas, não será? É isso, a gente vai ver os confrontos recentes aí, o Ceará conseguiu um empate contra o Santos, lá no Allianz Parque, 0-0, antes venceu o Vitória em casa, 1-0, aí na Copa do Brasil perdeu a ida, né, pro Palmeiras, 1-0, e empatou com o São Paulo em casa em 1-1, time que no Brasileirão, né, ainda não perdeu em casa, né, não perdeu como mandante e deixou pelo menos um golzinho em todos os jogos em casa nesta temporada, né, com exceção do jogo contra o Palmeiras, aquele que a gente viu que perdeu de 1-0. Na temporada inteira o Ceará fez gol em quase todos os jogos, né, ele só não fez aí contra o Bahia, contra o Palmeiras, aí teve esse do Santos, eu acho que teve mais um só. Enfim, é um ataque que está funcionando muito bem, Pedro Raul dando muito certo, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um time muito bem treinado pelo Léo Condé, passa confiança esse Vozão, tá? Atuando, sobretudo, dentro de casa, contra o Lanterna da competição. Eu acho que vai ser mais uma tarefa difícil para o Sport Clube do Recife, que teve mudança de treinador recentemente, né? O Antônio Oliveira já estreou nesse jogo contra o Cruzeiro, e eu acho que foi um recorde da história do futebol, porque com 15 minutos de jogo já estava sendo chamado de burro, né? Já estava perdendo de 2-0, a torcida protestando muito em relação à escalação que foi colocada em campo, né? Utilizando ali jogadores, o Matheus Alexandre, salvo engano, né? Que é muito criticado pela torcida, foi titular. Enfim, o Sport que, assim, pelo menos a priori não dá indícios aí de recuperação, né, velho? O time que gastou muito. O primeiro jogo foi com apenas 2 dias, né, do Antônio Oliveira treinando a equipe. Agora ele teve uma semana completa, vamos ver se o Sport evolui. Mas a gente percebe que o Sport em casa, por exemplo, ele não marcou gol nos últimos 2 jogos. Mas fora, ele deixou um golzinho contra o Fluminense e contra o Corinthians. Né? Então, é detalhe importante, né? Nos últimos 3 jogos em casa, contra o Bragantino também não deixou. E contra o Vasco ele deixou, né? Então tem essa curiosidade, né? Nos últimos 3 jogos em casa não marcou gol, nos últimos 3 jogos fora fez gol, né? Sim. E também tomou gol. Obviamente. O ambas marcam bateu, por exemplo, nos jogos fora. Pois é, velho, a última vez que o Sport conquistou uma vitória foi na semifinal do Campeonato Pernambucano. Na final, né? No jogo de ida, no jogo de ida da final. Cara, é bizarro realmente esse início aí do Sport. Acho que nem o mais pessimista torcedores do Leão esperavam um início tão ruim, tá? Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, vamos porque temos a vitória do Ceará, pagando ali próximo de 2, né? Acima de 1,90. E o Sport, claro, ali com o Mazarão com a odd 4,30. Velho, assim, eu acho que o Sport em dado momento ele vai dar uma recuperada, tá? Não acho que ele seja tão ruim assim quanto os números mostram. É isso que eu quero dizer. Não acho que o Sport seja um saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, que é o que vem sendo aí nessas 8 primeiras rodadas, né, velho? E ainda mais agora com a mudança de treinador, você trouxe um ponto importante, né? O Antônio Oliveira tinha chegado ali há 2 dias contra o Cruzeiro, não deu nem tempo dele pôr em prática nenhuma ideia, nem nada do tipo, né?
A grande questão que eu trago para esse jogo é o fato que a gente falou aqui do Sport fora de casa. Ele até tem resultados melhores, pelo menos vem deixando o gol, coisa que não conseguiu fazer atuando na Ilha do Retiro, né, velho? Contra Fluminense e contra Corinthians, ele abre o placar, diga-se de passagem, né? E acabou tomando a virada de 2-1 e também deixou um golzinho contra o Vasco atuando fora de casa. Então, eu imagino um jogo aqui que o Sport pode acabar deixando seu golzinho, tá? Não acho que seja a melhor opção para o confronto. A cotação é 1,70, eu também nem acho que tem tanto valor assim, mas eu não descarto um golzinho do Sport nesse jogo. Eu acredito numa vitória do Vozão, 2-1, 3-1 seria meu palpite, mas, cara, vai que seja 1-1, o Sport conquiste aí um ponto interessante. E pelo custo-benefício, eu acabo preferindo aqui o mais de 1 ponto sem gols no jogo, tá? A odd, ela nem é tão atrativa assim, uma odd de apenas 1,48. Mas, cara, eu acho que a probabilidade de sair pelo menos 2 gols no jogo é muito alta. O Vozão em casa é muito forte, o Sport fora de casa vem deixando seus gols. Então, assim, se der a lógica e o Ceará conseguir apresentar o que vem apresentando dentro de casa, o Sport não conseguir performar, é jogo que pode muito bem ser 2-0, 3-0, 3-1 pro Ceará, bate 2 gols tranquilo. E se o Sport conseguir deixar seu golzinho também, muito provavelmente vai sair um gol do Ceará também, eventualmente, né? Então eu gosto bastante dessa opção, acho que foi bem difícil de dar rede, então. Muito bem, então de cada daí para Ceará Sport, a gente segue falando de Campeonato Brasileiro. Vamos para São Januário, né? Porque tem Vasco e Fortaleza, Vasco muito mal aí no Campeonato Brasileiro, na temporada, na década, no século, né? E o Fortaleza que deu uma melhorada, mas tropeçou, né? Criou muito contra o Bucaramanga, mas ficou no 0-0 na Libertadores. Jogo aí também que abre esse sábado de 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 times que tropeçaram aí, o Vasco foi derrotado fora de casa, né, contra o Lanús, ainda depende só de si, para se classificar na Sul-Americana, e o Fortaleza realmente vacilada grande, perdeu muito gol, velho, esse jogo contra o Bucaramanga. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, dar uma ilustrada melhor aí nas duas equipes. O Vasco que vem de 4 derrotas consecutivas, se a gente puxa o retrospecto de jogos sem vencer, ainda pior. E o Lion aí numa sequência de 7 jogos sem saber com a derrota, tá? É verdade que foram 5 empates, vamos relativizar um pouquinho. Mas enfim, 2 times ali, ó, o Fortaleza tá no meio de tabela, 11º lugar, tem 10 pontos marcados até aqui, e o Vasco já tá lá na zona de rebaixamento, tá? Apenas 7 pontos aí em 8 jogos disputados. É isso, vamos para os confrontos, né? Porque o Vasco, as 2 vitórias que ele teve foi até em São Januário, né? Ele volta a jogar depois de 2 rodadas, né? Uhum. Ele mandou o jogo contra o Flamengo no Maracanã e mandou o jogo contra o Palmeiras no Mané Garrincha, né? E agora volta a jogar em São Januário. Bom, ele perdeu do Lanús 1-0, perdeu do Vitória com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e parte do primeiro tempo. Aí perdeu de 4 do Puerto Cabello, né? Ele vem tomando gol em todos os jogos, né? Também uma tendência do Vasco, até quando não perde, ele tomou gol do Operário, tomou gol do Cruzeiro. A última vez que ele não tomou gol foi do Lanús, 0-0 na Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro ele tomou gol em praticamente todos os jogos, curiosamente não tomou do Flamengo, né? Sim. Mas tomou do Ceará, tomou do Sport em casa, também, né? Então realmente é uma defesa que deixa muito a desejar. E agora com o Fernando Diniz, né, naquele jogadinha de futsal, né, para um time ruim, sem confiança como o Vasco, é o combo da tragédia. Vai precisar de tempo. Para fazer dar certo, o Diniz vai precisar de tempo aí nesse Vasco da Gama. Realmente é um sistema defensivo que não passa confiança, velho. E, sobretudo, com esse estilo de Diniz, pode intensificar ainda mais as coisas aí e acabar dando margem, né, para o Vasco dar umas vaciladas e acabar levando uns gols aí que complica ainda mais. Bom, o Lion vive um momento bom, como eu disse, são 7 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. Ele teve 4 partidas seguidas atuando fora de casa e aí conquistou 4 empates contra Bucaramanga, Sport, Retrô e São Paulo. Depois, 3 jogos seguidos dentro de casa e conquistou 2 grandes resultados aqui, que foi o 4-0 no Colo-Colo e o 5-0 no Juventude. Contra o Bucaramanga, velho, pelo que foi o jogo, era partida para pelo menos uns 2-0 ali, tá? O Lion perdeu muito gol nesse jogo, principalmente no segundo tempo. É um time que dentro de casa é muito forte, mas fora de casa, assim, até consegue pelo menos deixar seus golzinhos, tá? De vez em quando. É um ataque interessante, ele não começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas deu uma melhorada. A gente vê uma sequência aí, ó, de 3 jogos seguidos que ele nem conseguiu vencer, mas conseguiu deixar seu golzinho, tá? Então, é um time que hoje passa mais confiança do que o Vasco. Eu caracterizaria dessa forma. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Vasco. E tá uma discrepância até relativamente alta, tá? Eu acho que esse jogo ele poderia ser mais nivelado. Talvez o fator São Januário. E tem a questão que o Fortaleza não ganha do Vasco no Rio de Janeiro há bastante tempo. Sim. Tem um tabu em jogo também. O Vasco, em geral, consegue vencer, né? O Fortaleza, ou pelo menos não perder quando joga como mandante. Bom, e aí, Matheus Montenegro? Vamos apostar em algo do Vasco ou aproveitar essa odd interessante do Fortaleza para buscar alguma coisa a favor do Leão? Difícil apostar em qualquer coisa relacionada ao Vasco, tá, velho? Agora, assim, ao mesmo tempo, eu não vou mentir que eu tenho um pezinho atrás de ir no empate ou Fortaleza,
porque o Vasco em São Januário pode muito bem, né, acabar conquistando aí uma vitória depois dessa sequência recente bem ruim, né? Teve a chegada do Diniz, que tem um estilo de jogo muito diferente, mas pelo menos pode ser que aquela questão de mudança de áreas, de chegada de um novo treinador, acabe impactando, né? Mas, velho, um golzinho do Fortaleza eu confio bastante, tá? E tem praticamente a mesma odd lá do dupla hipótese. Eu acho mais seguro isso aqui. Até porque eu acho que é mais provável por exemplo, um 2x1 pro Vasco, eventualmente, né? Um 3x1, como foi ali contra o Sport, do que um 0x0. Eu acho que esse jogo ele não tende pro 0x0. Jogos com o Fernando Diniz de treinador realmente são difíceis até de sair um 0x0, né? Pelo estilo de jogo. Mas o Vasco não passa confiança nenhuma, deve sofrer um gol. E mesmo que conquistar a vitória, eu acho que vai levar gol, tá? Acho que ele toma gol a 7 jogos seguidos, né, o Vasco? Pois é. Então eu acho que dá pra gente confiar nesse golzinho aí do Lion. Gosto bastante pelo fato de já estar acima de 1.5, né? A gente tem toda a partida para sair um golzinho do Fortaleza, então gosto bastante. Muito bem, então gol do Fortaleza, nossa dica aí para esse confronto. E para fechar o sábado de Campeonato Brasileiro, tem duelo de tricolores, né? São Paulo e Grêmio, as equipes que estão na parte de baixo. Vamos lá, o jogo é sábado, 9 da noite, lá no Morumbis, né? Jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que é o rei do empate. É absurdo, né, velho? São Paulo só tem uma derrota no campeonato, mas tá na parte de baixo da tabela, porque também só tem uma vitória. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso aí melhor, entender melhor. O Grêmio que vem de 3 empates consecutivos. Cara, são dois times assim que não passam muita... O São Paulo passa mais confiança ainda do que o Grêmio. O Grêmio realmente tá deixando muito a desejar, velho. A gente tem ali, ó, o tricolor gaúcho em 15º lugar com 9 pontos, e o São Paulo em 16º também com 9 pontos. Dois times ali que estão juntinho na boca da zona de abaixamento. Isso. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo São Paulo, empatou com a Alianza Lima, né? 1x1 foi até um resultado com o Libertad, na verdade, né? Foi até um bom resultado porque pelo que foi o jogo, ficou um jogador a menos, né? Desde o primeiro tempo. 15 minutos o Alisson foi buscar ali no segundo tempo o empate, manteve a invencibilidade, manteve a liderança, então... bom resultado, apesar de ter sido em casa. Aí perdeu do Palmeiras, gol no finzinho, né? 1x0. Aí venceu a Alianza Lima 2x0, empatou em 0x0 com o Fortaleza, venceu o Náutico por 2x1, empatou com o Ceará em 1x1 e venceu o Libertad por 2x0. A gente vê uma tendência também de under 2,5, né? Nos jogos do São Paulo, com exceção desse jogo contra o Náutico, que é um jogo com um time de Série C também, bateu aí o menos de 2,5. Antes disso havia batido, né, o mais de 2,5 contra o Santos, né? Quando ele venceu por 2x1. Mas a tendência dos jogos do São Paulo é de poucos gols, assim como do Grêmio, né? A gente vai ver o Grêmio Sim. aí, que ainda não engrenou, né, com o Mano Menezes, muito pelo contrário, mas empata demais, né? Tá uma espécie de São Paulo. Empatou com o Godoy Cruz na Sul-Americana, empatou com o Bragantino 1x1, empatou com o Atlético Grau 0x0. Aí quando venceu o Santos foi só por 1x0. O único jogo com o Mano Menezes, né, que saiu da tendência de poucos gols, foi o contra o CSA, né? 3x2 pela Copa do Brasil. Pois é, vamos lá para o nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto, porque a gente já tem uma vitória do São Paulo pagando muito bem, tá? 1,85, jogo no Morumbis. E aí, dá para confiar nesse tricolor paulista? Cara, eu acho que dá para confiar, tá? Eu acho que a odd é boa, tá? É porque o Grêmio não passa essas assim, confiança tem uma questão toda. Que o São Paulo assim, encaminhou a sua classificação porque ele venceu o primeiro jogo, né? Lembrando que tem Copa do Brasil no próximo meio de semana, e o Grêmio vai ter que virar contra o CSA, Esse né? é o ponto. Então, se alguma equipe pensar em poupar jogador para o meio de semana, a tendência é até que o Grêmio poupe mais Sim. do que a própria equipe do São Paulo. Então, o São Paulo já joga em casa, talvez com um time mais completo. Eu acho que ainda torna ainda mais favorito. Concordo. Assim, eu acredito que para esse jogo, como você mencionou bastante aí no Game Arena, né, quando a gente estava analisando, o menos de 2 pontos e gols é uma tendência muito alta. Só que, velho, eu trago aqui a questão do custo-benefício, tá? É uma odd de 1,49 apenas aí, nesse menos de 2,5. Enquanto uma vitória do Tricolor Paulista paga 1,85. E, velho, eu prefiro essa vitória do São Paulo, tá? Pela odd. Vai que eventualmente seja um 2x1 São Paulo, por exemplo. E eu acho que o São Paulo ganha. Mesmo que o menos de 2,5 bata, que eu acho que vai acontecer, pra mim esse jogo é 1x0, 2x0, 2x1 São Paulo. Deve ficar nessa gama aí de resultados. E pelo fator custo-benefício, a odd aqui relativamente mais alta do que o menos de 2 pontos em gols, fica com a vitória do Tricolor Paulista aí no confronto. Muito bem, então dica dada aí para o duelo de tricolores, né? Vamos acreditar na vitória do Tricolor Paulista como a melhor sugestão para esse confronto. Bom, vamos para a Europa agora, vamos começar pela Alemanha, tá? Tem a última rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique já é campeão,
Mas temos como destaque o Borussia Dortmund, né? Querendo uma vaga na próxima Liga dos Campeões. E para isso aí vai ter que vencer o Holstein Kiel, né? Jogo sábado, 10h30 da noite, 10h30 da manhã, né? 10h30 da manhã, Lá no Signal Iduna Park. Tarefa bem acessível pro Borussia Dortmund, né? Vacilou muito aí ao longo da temporada, mas tem uma chance muito boa aí de pelo menos fazer a sua parte, né? Porque ele ainda vai depender de outros. E a gente vai ver isso aí agora lá no nosso aplicativo do Game Arena. O Borussia que vem bem, grande deu uma arrancada, momento. né? 5 vitórias seguidas, deu uma arrancada boa, ficou um bom tempo fora da zona de classificação para competições europeias, tá? Não vou nem dizer Champions League. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha na classificação, que eu acho que é o principal ponto aqui desse confronto, né? São 4 vagas para Champions League. No caso, o Freiburg está conseguindo surpresa, né? Inclusive, pô, interessante. Eu não lembro de ver o Freiburg na Champions League, né? E aí a gente tem o Borussia Dortmund logo abaixo, com 1 ponto a menos do que o Freiburg em 5º lugar. Neste momento, o Borussia estaria indo para a Liga Europa, tá? E ele precisa da vitória, precisa fazer sua parte e torcer por um tropeço aí. Qual é o jogo do Freiburg na rodada? Só pra gente... Dá para ilustrar aqui, né? Ver aí o... A Eintracht Frankfurt, difícil. que é uma tarefa dura, que é o vice-líder, né? É o vice-líder? Terceiro lugar. É o terceiro lugar, tá? E assim... Tem um confronto direto, né? Porque alguém vai perder ponto aí. Exatamente, tem esse ponto. Se o Freiburg vencer, o Borussia pode ser até que passe o Eintracht Frankfurt, Isso, né? Exatamente. Então, é o que eu falo sobre ser bem acessível. O saldo é só 3 a diferença. Sim, é o que eu falo sobre ser bem acessível aí para o Borussia, porque ele vai enfrentar o Holstein Kiel, que já tá rebaixado, é o 17º, teria até um ponto, cara, se o Holstein Kiel tivesse um ponto a mais, poderia atrapalhar um pouco as coisas, porque o 18º ele joga, o 16º ele joga um playoff, né? Isso. Só que o 16º, que é o Heidenheim, já tá 4 pontos à frente do Holstein Kiel. Então, literalmente, o Holstein Kiel já está matematicamente, diretamente rebaixado para a 2ª divisão alemã, então uma tarefa extremamente acessível para o Borussia. É isso, né? Então, é só fazer sua parte. É só fazer sua parte, porque se ele fizer uma goleada, por exemplo, ele tira o saldo do Frankfurt, né? Se o Frankfurt perder, e se o Frankfurt não perder, o Freiburg é quem sai, né? Sim. Da zona. Então, basicamente, depende de si. Vem de uma boa sequência, né? Fez 4 no Leverkusen, fora de casa, 4 no Wolfsburg, 3 no Hoffenheim, 3 no Borussia Mönchengladbach. Jogos com muito gols, né, velho? 3 no Barcelona, quando foi eliminado, né? Empatou com o Bayern 2-2, então realmente 4 no Freiburg, né? Ele faz pelo menos 3 gols no campeonato alemão na maioria das rodadas, né? Cara, nos últimos 9 jogos que ele disputou, em todos eles saíram pelo menos 4 gols. Olha que loucura, é uma média muito alta. Mais de 3,5 gols aí batendo nos últimos 9 jogos. E ele marcou pelo menos 3, como você trouxe a informação, em 7 deles, tá? Ele só não conseguiu marcar 3 gols contra o Bayern de Munique fora de casa e contra o Barcelona fora de casa. Então, assim, é um time que realmente teve uma virada de chave e tá engatando aí vitória atrás de vitória nessa reta final da Bundesliga, né? E tem pela frente o Holstein Kiel, já rebaixado, que perdeu para o Freiburg na última rodada, até conquistou ali 2 vitórias antes, né? Quando ainda estava vivo, mas com essa derrota para o Freiburg ele acabou se sagrando. Deixa gol também, né? O faz Holstein muito Kiel é uma tendência de gols esse jogo. Vamos pro nosso momento bet nacional na tela. Vamos lá. Porque a odd é muito extremamente baixa, né? Cara, e assim, eu não vou nem dizer que a odd da vitória é muito baixa, porque isso aqui eu diria que tá dentro do esperado, né? A gente tá falando de um Borussia Dortmund que é muito melhor que o Holstein Kiel em casa, brigando por uma Champions contra um time já rebaixado. Então, a odd era de se esperar isso aqui. Pra mim, o que é mais absurdo ainda pra esse jogo é a linha de gols, meu velho. Olha a linha de 3.5, tá? A de 2.5 nem aparece. Pra você apostar que vão sair 4 gols no jogo, só paga 1,39. É muito pouco, velho. Eu acho que eu nunca vi uma linha tão esticada assim, inclusive, no jogo de Bundesliga. Pra gente apostar em gols, a gente teria que pegar o 4,5. Cara, teria que apostar pra sair 5 gols no jogo. É muita coisa. Existe uma tendência de sair isso? Cara, existe, né? A gente viu aí as estatísticas, os últimos 9 jogos do Borussia saíram pelo menos 4 gols. Mas assim, vai ser um jogo que o Holstein Kiel vai querer segurar, né? Assim. Cara... Certamente tem uma mala branca lá do Freiburg, vai ter. E ele vai jogar pra não deixar o Dortmund vencer, né? E aí eu trago 2 leituras para esse jogo. O handicap pode ser um interessante, que é o handicap menos 2,5, ou seja, para o Borussia vencer por 3 gols de diferença, tá? O Borussia tem que vencer por 3 gols de diferença. Qual é a grande questão aqui? Entre aspas, pior palpite para essa aposta da Green seria um 3-0, né? Um 3-0, ou seja, o Borussia teria que fazer 3 gols. E aí eu trago uma alternativa que eu considero melhor, porque a gente pode ter o Green com apenas 2-0. Lá na aba de especial, disponível na Bet Nacional, a gente encontra apostas alternativas, digamos assim, e uma opção que eu considero boa para esse confronto é para o Borussia Dortmund vencer ambos os tempos. Por quê? Porque aqui um 2-0 pode ser Green. Se o Borussia fizer 1-0 no primeiro tempo e 1-0 no segundo, a aposta vai dar Green com apenas 2-0. A grande questão é, a gente tem que tratar esse jogo como se dentro dele tivesse 2 jogos diferentes, tá? Não adianta nada o Borussia meter 5-0 no primeiro tempo e o jogo terminar 5-0. Aí vai dar red.
ele ter que vencer o primeiro tempo e vencer o segundo. Mas por todo esse contexto que a gente trouxe, eu acredito muito que isso vai acontecer, velho. É jogo para uma grande goleada do Borussia Dortmund, né? Acho que até dificilmente vai levar gol nesse jogo, o Rosenkiel não deve nem propor muito. Então, acho que essa aqui é a opção de melhor custo-benefício aí para a partida. Muito bem, então dica dada aí para a última rodada do campeonato alemão, né? Borussia Dortmund e Rosenkiel para o Borussia vencer os dois tempos. Bom, vamos para Portugal, que também tem a última rodada, tá? O Sport, que é líder, lá ainda não tem a definição do campeão, vai enfrentar o Vitória de Guimarães, né? O jogo é sábado, 2 da tarde, lá no José Alvalade. O Sporting depende apenas de si para ser campeão português. Pois é, e tem uma tarefa complicada. Diferente da do Borussia, né, que tem uma tarefa extremamente acessível, ele aqui vai pegar um time qualificado e um time que ainda está brigando por algo aí no Campeonato Português, tá? Então, é um joguinho que a gente vai precisar analisar muito bem as odds aí do confronto para poder enxergar o que há de valor. Vamos antes para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em como chega aí as equipes, a gente vê que o momento recente do Vitória de Guimarães é até interessante também, tá? 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Sporting, obviamente, um momento bem melhor. Campeonato Português a gente sempre trata dessa forma, né? Tem os 3 ali que destoam demais dos demais, mas a gente vê um Vitória de Guimarães ali, ó, que tá em 5º lugar, tá? E qual é a situação do Vitória de Guimarães? Bom, o time não tem como chegar em 4º lugar mais, beleza. Mas em 5º, ele está indo para a Conference League da temporada que vem. Uma chance de disputar uma competição europeia. E logo abaixo dele tem um Santa Clara com a mesma quantidade de pontos. Ou seja, se o Vitória de Guimarães perde esse jogo e o Santa Clara empata, ele perde essa vaga na Conference League. Então é um time que ainda está brigando por algo nessa última rodada e o time que fez uma campanha de 5º lugar. Então não acredito que vai ser uma tarefa tão fácil assim para o Sporting, que só depende de si, né? O Sporting que só depende de si para ser campeão. Tem um saldo ali, né, que não é tão diferente. É 3, né, a mais do que o Benfica, né? E a gente pode até ilustrar aqui, ó. O Benfica pegou o Braga, que é um adversário mais difícil, fora de casa. Isso. Então, assim, eu não imagino que... Vamos supor que o Sporting vença só por 1-0 aí. O Benfica teria que tirar 4 de saldo, velho. Fora contra o Braga é uma tarefa complicada. Que também tá disputando vaga, né? Porque hoje ele tá na Liga Europa, por exemplo, se ele perder e o Vitória ganhar, ele vai pra Conference, né? Que é uma grande diferença. Não. Aí não. Ele tá ali em 4º lugar já na Liga Europa. São 11 pontos à frente, pô. 65 e 54. Eu vi 64, Então ele já Mas enfim, então ele tá garantido. Cara, é um Braga... Eu não sei nem se o Braga consegue alcançar o Porto, tá? Porque a diferença de saldo é de 7, aí não dá. Tem que ver a questão do número de vitórias, confesso que não sei. Mas enfim, não deixa de ser uma tarefa difícil bater o Braga fora de casa, lá na famigerada Pedreira, tá? O estádio do Braga. Como chega o Sport? Empatou, né, o confronto direto contra o Benfica, 1-1, né? Eu acho que acabou sendo positivo, fora de casa, e ele quem tá à frente, né? Venceu o Gil Vicente 2-1, venceu o Boa Vista 5-0, 2-1 no Rio Ave, 3-1 no Moreirense, 1-0 no Santa Clara, 1-1 com o Braga e na Copa de Portugal venceu o Rio Ave 2-0. Bom, se a gente traz aí os resultados, o único jogo que realmente destoou muito em termos de goleada foi contra o Boa Vista, um 5-0, tá? Mas a gente vê ali, pô, um 2-1 contra o Rio Ave, 2-1 contra o Gil Vicente, 1-0 contra o Santa Clara. Não tem sido aquela disparidade absurda que a gente vê, né? E vai ter pela frente um Vitória de Guimarães, que não é uma tarefa nada fácil. Que vem de uma derrota aí que deixou a desejar demais, perdeu pro Farense em casa por 2-1, mas a gente vê que vinha bem antes disso. Ganhou do Nacional da Madeira fora por 2-1, venceu 3-0 o Rio Ave, aí perdeu pro Benfica, né? Um adversário difícil por 3-0. Venceu o Gil Vicente por 1-0, venceu o Santa Clara. Então, assim... Cara, eu até acho que o Sport pode vencer por até 3-0, vamos utilizar como parâmetro ali o Benfica, mas uma sonora goleada, eu acho que vai ser difícil, tá? Muito bem, então momento Bet Nacional na tela, vamos para as odds, né, porque o favoritismo é do Sport e muito alto, né, a odd ali apenas abaixo de 1,30, não é isso? Exatamente, 1,26. E aí qual é a grande questão? Se a gente for apostar em algo a favor do Sporting, a gente vai ter que pegar o handicap menos 1,5, que seria pro Sporting vencer por 2 gols. E aí eu tenho meu pezinho atrás, tá? Tenho meu pezinho atrás porque um empate pro Vitória de Guimarães pode ser muito importante para conquistar essa vaga na Conference. Eu acho que o Vitória de Guimarães vai dar uma amarrada nesse jogo, tá? E aí, velho, como a disparidade de odds é tão grande, eu enxergo mais valor nisso aqui. A vitória do Sporting, sim, confio, e o menos de 4,5 gols no jogo. Por que eu gosto daqui? Velho, porque até mesmo se o Sporting golear, se for um 3-0, 4-0, tá dentro da nossa gama de resultados. Se for um 3-1, ainda vai ser green aqui também, tá? Eu não imagino que saiam 5 ou mais gols nesse jogo. Então, eu fico mais confortável aqui do que no handicap menos 1,5 aí do Sporting, tá? Muito bem. Então, dica dada aí para Sport e Vitória de Guimarães, né? Combinamos a vitória dos Leões, né? Como é conhecido do Sport. E até 4 gols no jogo, né? Até 4 gols no jogo para dar green. Isso, muito bem. Bom, vamos finalizar com o final. Decisão da Copa da Inglaterra, temos Crystal Palace e Manchester City, né? Duas equipes aí que podem conquistar um título aí nessa temporada, sábado, 12:30, lá em Wembley, tá? Jogo único, campo neutro.
Duas equipes aí que um retrospecto recente tem sido muito bom, tá? Vamos dar uma olhadinha no Game Arena? Sim, você tocou num ponto importante que vale ressaltar, né? É um jogo único, obviamente, uma final, né? Isso aí em campo neutro. Acho que é um ponto muito importante a ser destacado. Dois times que não perderam nos 5 últimos jogos que disputaram, tá? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes para ver melhor aí quais foram esses o jogos. desempenho do Palace é até surpreendente, porque no campeonato inglês ele já não briga mais por nada. E faz um tempo. E mesmo assim ele tá fazendo bons resultados, né? Ele venceu o Tottenham, empatou com o Forest, né? Atrapalhou o Forest ali na briga pela Liga dos Campeões. Fez 3 no Aston Villa, também atrapalhando o Aston Villa em relação à vaga. Não, 3-0 no Aston Villa foi na FA Cup. Foi a semifinal. Foi a semifinal, sim, isso. Sim. Isso, bem lembrado. Então 2-2 com o Arsenal, né? Empatou fora de casa. 0-0 com o Bournemouth, aí teve uma derrota ali que foi pro Newcastle. Acachapante, né? Aí ele tá mais desligado. Aí. Eu acho que é importante destacar isso aqui, tá? Recentemente eles se enfrentaram, foi 5-2, jogo muito movimentado, lá na casa do Manchester City, que o Crystal Palace abriu 2-0, inclusive, e o City virou pra 5-2. Mas são 5 jogos seguidos sem perder do Crystal Palace e conseguiram marcar gol nos 4 últimos, tá? É um momento recente aí, bom. Eu acho que é um time que não vai deixar a tarefa do City ser nada fácil nesse jogo, tá? E os Citizens, como chegam, também aí com uma invencibilidade boa, mas o último jogo, esse foi um grande tropeço, né? Empatou contra o Southampton, lanterna da competição. Quebrou 99% dos apostadores. Né? Cara, é porque sempre tem um doidinho assim pra, né? Cara, porque eu diria 100%. Não é nem não ganhar, é não fazer gol. Isso foi o mais absurdo, né? Se fosse 1-1, eu até aceitava. Fez um gol e tomou ali, mas não fez gol no Southampton, meu Deus. Loucura. Aí venceu o Wolverhampton 1-0, Forest 2-0, Aston Villa 2-1, Everton 2-0. Vinha de 5 vitórias Palace, seguidas, né, 5-2 e empatou com o United, o clássico 0-0. Até deu uma melhorada no sistema defensivo, né? Mas quando a gente vê aí jogos um pouquinho mais complicados, como por exemplo contra o próprio Crystal Palace, contra o Aston Villa, acabou sofrendo gols aí o Manchester City, mas deu uma organizadinha na zaga até, tá? Isso. Eu acho que o fator ser jogo único, uma final, acaba condicionando um pouco mais para gols. Muito bem, momento bet nacional, vamos ver as odds aí, porque a odd do City é boa, eu diria que é né? baixa, tá? Favorito assim, é um jogo difícil. Confronto, é favorito, claro, mas tá um favoritismo muito alto. Eu acho muito arriscado cravar uma vitória seca aqui do Manchester City, tá? Se tivesse algo de valor pra gente buscar dupla hipótese, enfim. Eu quero só ver aqui, só o golzinho do Crystal Palace paga 1,45. Cara, pra quem tiver a oportunidade de esperar o ao vivo, esse golzinho do Crystal Palace aí com uns 15 minutos, eu acho que é uma pedida até melhor. Eu não imagino que saia um gol tão cedo, do que a nossa dica do Tipster, que eu já considero muito boa, tá? Que vai ser o ambas marcam. Por quê? É uma odd pré-jogo muito boa, 1,70. Cara, é só a gente comparar o ambas marcam com a vitória do City. É praticamente a mesma odd, 1,72 e 70. Eu acho muito mais provável o ambas marcam bater do que o City ter uma vitória seca. Eu acho mais provável esse jogo ser 1-1 do que ser 2-0, 1-0 para o Manchester City, por exemplo. É uma final, jogo único. Crystal Palace vem num momento muito interessante, 5 jogos sem perder, podendo fazer história, conquistar um título diante do Manchester City, uma FA Cup, a competição mais tradicional aí do futebol inglês, né? Do mundo, é a mais antiga do mundo, diga-se de passagem. E, cara, a gente tem uma ambas marcam pagando 1,70, eu considero a melhor aposta, não só do jogo, mas também desse sabadão. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí no ambas marcam. Muito bem, então, fechando aqui essa edição do Bets do Dia, ambas marcam para Palace City aí, nossa principal sugestão de aposta para esse sabadão. Então é isso. Perfeito. Com essa dica, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Lembrando, aquele joinha, curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado, compartilha aí, você tem amigos que gostam aí de apostar, né, de estatísticas, então compartilha aqui os nossos conteúdos da TV Bet e também sempre reforçando, jogue com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto. Valeu. E até a próxima.